Olá, bem-vindo ao nosso devocional. Eu sou Priscila Rodrigues e esse é mais um episódio da nossa série A Galeria dos Heróis da Fé. Se você gosta de aprender mais da palavra, clique no botão inscrever para você receber mais conteúdos como esse. Aqui eu te ensino sobre a palavra de Deus, te ajudando a crescer na graça e também no conhecimento. Galeria dos Heróis da Fé foi o nome que o autor aos Hebreus deu à lista de homens e mulheres que marcaram a sua geração através da sua fé em Deus e em suas promessas. Eu e você também podemos nos tornar um herói, uma heroína da fé, caso nós decidirmos viver uma vida debaixo da palavra de Deus, vencendo os desafios pela fé e vivendo o nosso propósito. Para desenvolver uma fé agradável a Deus, você precisa aprender que fé significa crer no que Deus diz e entrar em ação. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus traz para nós grandes exemplos para nos encorajar a começar a viver também pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O herói que nós vamos falar hoje, o nome dele é Moisés. A partir do versículo 24, está escrito: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não o tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. No episódio anterior, nós falamos dos pais de Moisés, a fé que eles tiveram, a coragem que eles tiveram de proteger ele ainda quando ele era criança e não entregá-lo à morte. Se você ainda não viu o episódio anterior, é só você entrar na playlist Herói da Fé, está salvo ali, viu? Então você vai conseguir acompanhar toda a série do início ao fim. Então agora nós vamos falar sobre Moisés. Ele já está crescido, ele já está grande, ele já está jovem. Ele foi criado depois de desmamado, levado para o palácio para ser criado pela filha do faraó. E ali ele tinha toda a regalia, tinha todo o estudo e a ciência do Egito. Ele tinha todos os privilégios, que alguém que mora no palácio poderia ter. Mas ainda assim, com certeza eu imagino que a mãe de Moisés, no tempo que ele ficou com ela até ser desmamado, ela contou para ele a história de Israel. Ela contou para ele que ele fazia parte desse povo, que ele fazia parte do povo que estava sendo escravizado no Egito. E quando ele cresce, então, ele toma a decisão, ele não quer mais ficar desfrutando das regalias do Egito, mas ele quer sofrer, ele decidiu sofrer pelo povo. Ele se importa com aqueles que estão sofrendo, que também é do sangue dele, mas não tem os privilégios que ele tem. Então, pela fé, ele decide rejeitar toda a regalia do Egito. Ele decide rejeitar todos os privilégios do palácio para sofrer juntamente com o povo de Israel. E é por isso que Deus dá a ele esse cajado, essa autoridade, para se tornar libertador de Israel. Você conhece a história? Se não conhece, também eu vou passar aqui pincelando rapidinho, que Moisés ele vai visitar os israelitas que estavam trabalhando para os egípcios nas obras e construções. Então ele vai ver nessa visita que ele vai fazer, ele vai ver um egípcio ferir um israelita. Então ele começa a lutar contra o egípcio e acaba matando o egípcio e enterra na areia. E parece que ninguém viu, parece que ninguém está sabendo. No outro dia ele vai visitar de novo os israelitas trabalhando, mas dessa vez ele vai ver 2 israelitas discutindo entre si. Então ele vai tentar apaziguar, e aí um deles fala assim: vai me matar como matou o egípcio ontem e enterrou na areia? Então, debaixo dessa palavra, Moisés ele vai fugir. Ele vai fugir do Egito, porque então ele vai saber que já foi descoberto. A Bíblia diz que ele vai fugir para o deserto e depois de caminhar muito, ele vai se deparar em um lugar onde ele vai conhecer Jetro, que é um sacerdote, também tem suas filhas, vai dar para ele uma delas em casamento, e ali ele vai ficar por um tempo, cuidando das ovelhas de Jetro.
E de repente Deus vai se apresentar para Moisés em uma sarça ardente. É uma árvore que está pegando fogo, mas a árvore não se consome, então ele vai se aproximar e de dentro do fogo vem uma voz dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Eu sou o Deus de seus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e eu te escolhi para ser o libertador do meu povo, e você vai lá com mão forte e vai tirar Israel do Egito. De primeiro Moisés vai ficar com medo, vai tentar fugir do chamado, mas por fim ele vai aceitar. E então, agora ele já está com 80 anos de idade, ele vai voltar para o Egito e ele vai começar o processo da libertação do povo, de arrancar o povo do Egito e conduzi-los para a terra de Canaã, que foi a terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaque e para Jacó. Então, o que nós podemos aprender? Ele renunciou, ele disse não aos prazeres, aos privilégios humanos e terrenos que ele tinha para que ele pudesse então viver o propósito, para viver o chamado de Deus na vida dele, que Deus já tinha determinado sobre ele como libertador de Israel. Ele precisou renunciar toda a regalia que ele tinha no Egito, todos os privilégios, todas as distrações e riquezas que ele tinha para que ele pudesse viver o chamado e o propósito de Deus na vida dele. Se você quer viver o plano de Deus para a tua vida, você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que renunciar às distrações, os prazeres do mundo, para viver completamente o chamado e o propósito de Deus para a tua vida. Ore comigo agora. Pai, me ajuda a viver os teus planos. Eu quero viver o propósito que o Senhor determinou para mim antes de eu nascer. Me ajuda a renunciar à minha vontade, abrir mão dos prazeres e distrações, para que eu possa viver completamente o plano e as promessas que o Senhor designou para a minha vida. É em nome de Jesus. Amém. Dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. E, já que você chegou até aqui, amanhã estaremos de volta e eu conto com a sua companhia.